no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versos 1 a 13. Uma leitura bem conhecida dos irmãos, uma leitura bem conhecida no meio cristão, mas que iremos estar aqui externando aquilo que Deus colocou em meu coração pela sua misericórdia. Que nessa noite, após este sermão, nossas vidas sejam transformadas à luz da palavra do nosso bom Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 1 a 13. Eu peço gentilmente aos irmãos que acharam, que possam se colocar de pé, aqueles que têm condições para acompanhar essa leitura alternadamente. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 1 a 13, diz a palavra de Deus que tem por tema a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Portanto, se prostrares e me adorares, toda será tua. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Podeis sentar, queridos irmãos. Podemos observar nessa passagem muitos pontos para que possamos aprender com Jesus, nesse momento tão difícil, nesse momento tão assustador, do qual o nosso Salvador estava passando. Conta-se no Evangelho em que o Senhor, ele apresentara-se a João Batista e fora batizado. Estava cheio do Espírito Santo, assim como relata. E o próprio Espírito o levou até o deserto. Estando lá, estava o diabo. E a gente, por enquanto, vamos começar a analisar a questão do deserto na vida de cada um de nós. Na geografia, o deserto é uma região que recebe pouca chuva, extremamente árida, com pouca vida. É um lugar onde a hostilidade da temperatura impede o crescimento de determinadas plantas e ervas para o sustento humano. Também é um lugar onde a escassez de água é tremenda. Os povos que habitam no deserto têm uma dificuldade muito grande, e uma delas é o calor para o seu deslocamento de um lado para o outro. Mas existem pessoas que vivem lá. Mas na Bíblia, quando se refere em deserto, vai dizer que o deserto, ele é um lugar de tormento, um lugar de dificuldade, um lugar onde as pessoas são provadas. Levando a memória até os ensinamentos bíblicos, nós vamos ver que quando o rei Davi estava em aperto, ele fugiu para o deserto. Elias estava ali profundamente depressivo, devido aos ataques de Jezebel, os profetas de Baal, e ele escondera no deserto. O povo caminhou e foi ali testado, e foi ali movido, e 40 anos no deserto devido à sua desobediência a Deus. E com isso eles andaram em círculo ao caminho da terra prometida. Então,
O deserto é um lugar de dificuldade. E cada um de nós temos, em um determinado tempo, em uma determinada época de nossas vidas, um deserto, uma dificuldade. E aí é lá nesse momento em que nós começamos a entender e compreender a nossa humanidade. É quando os nossos limites são testados. É quando nós nos deparamos com a situação em que estamos diante de nós mesmos, diante das tribulações, diante de algo que nós não sabemos lidar muitas das vezes com, e o deserto da vida da gente se aproxima. Ele pode ser simbolizado por uma doença, pelo luto, pela crise financeira, pelo medo da insegurança em que vivemos. De qualquer forma, nós temos um deserto. É um patrão opressor, é um filho desobediente, é um marido descrente, é um vizinho que nos afronta. Nós vivemos as nossas dificuldades, mas sabemos que as dificuldades existem. Mas com esse exemplo de Cristo, nós poderemos ter a fórmula, o direcionamento de como lidar com essas adversidades. Na Bíblia, o deserto simboliza a hostilidade. O deserto é usado por Deus para pôr o seu povo à prova, a fim de aperfeiçoá-lo. O deserto, ele não é definitivo, ele é somente uma fase em que atravessamos, necessariamente, porque nenhum de nós nascemos e até hoje temos paz. Em algum momento de nossas vidas passamos por dificuldades, e é aí neste momento em que muitas das vezes estamos bem na igreja, estamos bem com os nossos parentes, estamos bem com nossos vizinhos, e de repente tudo se rui. Nós vemos as pessoas falarem mal da gente, e as coisas começam a se voltar negativamente para nossas vidas. É aí que começa a prova. É aí que começamos a analisar aonde erramos, o que podemos fazer para melhorar, por que estamos passando por isso, e questionamos a nós mesmos e ao nosso Deus. Podemos compreender que o deserto, do ponto de vista espiritual, é um lugar de pouca vida, pouca chuva, poucos recursos, e simboliza a ausência de Deus na vida dos que não creem. Mas dos que creem, o deserto é um lugar de aperfeiçoamento e cuidado divino. Se hoje, você que está me ouvindo, está presente, ou também nas redes sociais, onde a difusão da palavra de Deus está sendo feita agora nesse momento, está passando pelo seu deserto, lembre-se que ele é passageiro. É preciso passarmos para que possamos ser cada vez aperfeiçoados para a glória de Deus. Portanto, a tentação de Jesus sofreu, foi um deserto situado na zona desabitada da Judéia, próximo ao Mar Morto, que é um mar que não possui vida, devido ao alto índice de salinidade em suas águas. O deserto que ele estava era um dos mais hostis do planeta. Existe até o mar lá, mas não possui vida. É rico em sódio. E lá, se você tomar essa água, você morre. Se você nadar nesse mar e engolir a água, você morre. Você não afunda. É um lugar que não possui vida, somente possui o sal. E ali, se você for analisar, não foi à toa que Jesus foi compelido para o deserto, compelido para do lado de um mar que não possui vida. Jesus não tinha alternativa de recurso natural nenhum para salvá-lo. Ali estava ele, largado, sozinho, junto com o tentador, para que dentro da sua fragilidade, em algum momento, o diabo conseguisse ali romper a fé de Cristo, romper de alguma maneira a fidelidade do Filho do Homem ao Pai. Diante de todas essas adversidades, nós vemos à luz do texto quais foram as atitudes de Cristo. O Evangelho de Lucas relata as investidas do diabo contra Jesus, o nosso Salvador. Lucas demonstra a estratégia de Satanás e a sua perspicácia em utilizar a palavra de Deus contra ele mesmo. O diabo, quando nós estamos no deserto, pronto para sermos tentados, ali fragilizados pela morte, pela falta de dinheiro, pela falta de esperança e às vezes até mesmo a falta de fé,
ele começa a nos atingir na nossa fraqueza, criar questionamentos em nossas mentes. Será que o problema está em mim? Será que o problema está no pastor? Será que o problema está na igreja? Será que o problema está no outro? Será que o problema pode não ser eu? Eu estou aqui, eu sou vítima. Lucas, em sua narrativa, apresenta Jesus como homem e a sua fragilidade na condição em que ele estava. Ao sentir fome, que é uma necessidade básica para a sobrevivência do ser humano, naquela situação, Jesus, com a sua humanidade, estava gritando o seu corpo, a sua biologia, seu aspecto fisiológico, físico, psicológico. Ali Jesus estava abalado. Jesus estava 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, apesar de estar cheio do Espírito Santo. E isso daí vai corroborar essa passagem, quando nós lemos no verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu, naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O apóstolo Paulo vai bem dizer, vai dizer assim: é quando você está forte, é que você está fraco. Jesus estava forte, mas o seu corpo estava fraco. A sua parte física estava frágil. E o apóstolo Paulo fala também, outra maneira maravilhosa, no mesmo versículo, e diz: e quando você está fraco, é porque você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se você está passando pelo deserto, está fraquinho, está chorando, só Jesus sabe quanto você chora no teu quarto, quantas tuas lágrimas inundam o teu rosto, no momento que tu pede: Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor, passa de mim essa tribulação. Só você, Jesus, sabe. Mas é ali, é no momento de dependência sua no deserto, é no momento em meio às tentações do diabo, em meio também aos inimigos que se levantam contra você, que o Senhor está te aperfeiçoando para te proteger dentro da sua própria fragilidade. Assim, sabemos que em Romanos 8, 28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daquele que nos amou, a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você é chamado de Deus e está passando pelo deserto, você nada mais, nada menos está vivendo aquilo que a palavra nos afirma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse mesmo Jesus que venceu o diabo, no momento de fragilidade, para nos ensinar como enfrentar as setas que são jogadas todos os momentos contra as nossas vidas, para que possamos nos proteger com o broquel, com o escudo da salvação, para que, como um soldado que guerreia contra o mundo espiritual a cada dia que nos tenta, para que nós possamos ser tragados e sermos seduzidos por aquilo que o mundo tem nos oferecido: a inveja, pornografia, o sexualismo exacerbado em todos os meios de comunicação, para tirar o jovem da presença de Deus. É uma promessa de ganho rápido e fácil de dinheiro, e vai seduzindo a muitos, e as pessoas, dentro da sua ignorância, sem o conhecimento da palavra, muitas das vezes, os próprios crentes são assediados tanto, de uma maneira tão ostensiva pelo inimigo, que muitos de nós sucumbem à tentação do inimigo contra as nossas vidas. E então o diabo, ele começa na sua investida, no verso 3, e disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E às vezes no meio da tentação, em vez de no meio da dificuldade, a gente liga a televisão e o diabo está lá. Faça a prova, dê um dízimo de 1.000 para ver se não resolve o seu problema. Como mandingas, compra a toalhinha que seca o rosto das pessoas e foi ungida por Abraão. Compra um pedaço da Arca de Noé. Parece que nós estamos no século XV.
Parece que nós retrocedemos no tempo em que as indulgências eram vendidas em prol de angariar fundo para a igreja. E Jesus diz: a tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O justo viverá da fé. E as pessoas estão esquecendo isso, estão se misturando, estão caindo na tentação do diabo. Manda, determina para a tua vida isso. A igreja virou um grande local de autoajuda para a prosperidade financeira das pessoas. A igreja inverteu o papel, a igreja pregava a salvação, a função da igreja era pregar a salvação, pregar a Cristo, a igreja colocar Cristo no centro. Agora tiraram Jesus e colocaram a figura de um pastor bonito, um pastor forte, um pastor musculoso e um padrão de beleza maravilhoso, e um ministério de louvor grande, e uma igreja cheia de parafernálias, para que as pessoas venham e sintam, não a transformação de suas vidas, mas entretidas por algum momento, para que fiquem ali enganados. Os pastores fingem que pregam, as pessoas fingem que adoram, e a grande verdade é que a igreja virou um grande clube social. E a função de resistir, de envergonhar o inimigo, de procurar salvação, de adorar a Deus, tem ficado para trás. Sabemos assim que neste trecho de Lucas 4, 1:13, o inimigo se aproveitou do momento em que Jesus estava fragilizado fisicamente. Podemos ver no verso 2, Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas o seu corpo estava ali frágil, pois a fome o consumia, a vontade de comer e de alimentar-se. E o inimigo, ele usa esse artifício que é muito forte, viu, irmãos? A fome, o pão. Você tem que, não vai para a igreja não, tem que ganhar o pão. Isso é um problema sério. As pessoas dão desculpas para não vir para a igreja por causa do trabalho. Eu sei, irmãos, que é cansativo, eu mesmo passo por isso, mas se eu não me esforçar, se eu não vencer a dor, o desânimo e o cansaço, a minha alma vai perecer, porque para mim não há sentido, se não tiver Jesus em minha vida. Então, a resposta de Jesus, depois que o diabo diz, manda ele transformar um pão: você não é crente, então faz isso, determina, ora que você consegue, faz assim. Não estou dizendo para você não ter esperança, não ter fé, não lutar, não dobrar teus joelhos, não pedir, não se esforçar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo a você não usar o evangelho como coisinhas, para arranjos próprios. O evangelho, ele não é isso, ele é uma transformação de vida, é uma boa nova. Nós vivemos diferente, se mente não mente mais, ajuda o próximo, ama o próximo, vive uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, dê exemplo, não envergonhe o evangelho, não envergonhe também a palavra de Deus, não envergonhe a sua igreja, tenha reputação, seja uma mulher honrada, seja um homem honrado. Este é o evangelho, não é para você ganhar coisas, o evangelho é para você mais dar do que você receber, porque é melhor aquele que dá do que aquele que recebe, é melhor abençoar do que ser abençoado. A grande realidade é essa. E então Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aí vai corroborar aquilo que Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não se preocupe com o que tu vai comer. Diabo, eu sei, tu sabe que eu estou com fome, eu posso transformar, mas também a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem. Parece uma saída muito óbvia do diabo para Jesus, né? Não tem pão aqui em nenhum lugar, tu transformou ali, tu multiplicou pão em peixe, para você isso é fácil, transformar um pão, uma pedra num pão, não é verdade? Mas Jesus não estava ali com o propósito daquilo que o diabo queria. Jesus estava ali em obediência a Deus. E a humildade de Cristo, apesar do diabo ser o acusador, Jesus não revida ao diabo na mesmo tom, ou talvez na mesma ironia, mas Jesus dá uma resposta bíblica, uma resposta coerente para aquele momento. E ele vai dizer: não só de pão viverá o homem, em cumprimento das Sagradas Escrituras. Então, a gente pode ver que podemos observar 3 estratégias usadas por Satanás para tentar a Cristo. A primeira, ele usa o estômago.
a desculpa, a fome. Estou com fome, o culto está acabando muito tarde, a hora de comida é hora de comer, então meu horário é certo. Já começa por coisas pequenas assim e vai piorando. Precisam trabalhar, é de domingo a domingo, está muito difícil a economia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Talvez Jesus falasse assim para você: não só de pão viverá o homem, né? E aí quando Jesus ele ensina para a gente que primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, é que nós temos a certeza que o pão virá, como consequência da promessa e da provisão de Deus para as nossas vidas. E a gente fica arrumando artifícios e desculpas. Nós somos muito criativos. E nesse momento o diabo estava usando essa ironia criativa para atingir a Cristo, dizendo: transforma essas pedras em pão. E Jesus vira para ele e diz: eu não estou aqui brincando, não só de pão viverá o homem. Olha que coisa linda. Mas Jesus, assim no verso 5, e elevando-se mostrou-se no momento todos os reinos do mundo. Pronto, se muitos de nós tivéssemos dinheiro, talvez crente nós não seríamos. Essa é a grande realidade. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder e dinheiro para ela. Irmão, sabe por que Deus não enche teu bolso de dinheiro? Meu bolso de dinheiro? Não nos dá poder, não nos dá um cargo acima de muita gente. Talvez nós poderíamos nos perder. Nós iríamos talvez dar mais importância àquilo que nós possuímos do que aquilo que verdadeiramente importa. Nós temos o necessário que Deus nos dá, porque Ele sabe o quanto nós podemos suportar. Não deseje além daquilo que você pode suportar. Se Deus te der mais, é porque Ele sabe. Se Deus te deu isso que você tem, você aprenda a ser satisfeito e grato a Deus por aquilo que você tem e por aquilo que você é. Estão pregando e colocando, incutindo na cabeça das pessoas que elas são mais do que elas são. Nós somos aquilo que Deus determina para que sejamos. Devemos ser gratos por aquilo que possuímos. Eu fico vendo, eu queria tanto que os meus filhos fossem crentes, estivessem aqui tocando e cantando, mas o Senhor não me deu isso. Eu queria tanto que meus irmãos todos fossem salvos, e que, eu sei que salvo sim, porque eu tenho fé, mas eu queria que todos fossem cristãos, mas eu não tenho isso. Eu queria que um grande amigo meu aceitasse Jesus, mas o Senhor ainda não me deu isso. Muitas coisas que eu peço a Deus, Ele não me deu ainda. Eu sei que um dia Ele pode me dar, mas por enquanto que eu não recebo, eu vou ser satisfeito com aquilo que Ele me deu, com meu filho desobediente, com os meus tios desobedientes a Deus, com meu amigo que não quer saber de Jesus, e continuo amando e orando para que eles todos sejam salvos. Eu gostaria de ter muita coisa, de ser muita coisa, mas eu sou satisfeito com aquilo que Deus me deu, que já é grandioso demais para mim. Então é assim, o coração de Jesus, Ele não estava preocupado em agradar ninguém, nem a si próprio, nem os seus anseios, nem o seu desejo. Ele estava somente fazendo aquilo que Ele determinou que o ser humano fizesse, obedecesse ao Deus que o enviou. Então a fome é um grande agente de desculpas pelo trabalho, pela comida, em que nós temos assim como desculpa. O segundo, a desculpa que a gente arruma muitas das vezes para estarmos longe de Deus, a gente vai continuar no verso 6 e vai dizer: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, olha, e dou a quem eu quiser. E realmente o inimigo, ele é o dono de muita coisa. Então ele vai assediar a pessoa que está fraca pela riqueza, pela fama e o poder. Eu conheço uma irmã que, quando não tinha nada, era uma bênção. Essa irmã trabalhava e tinha uma vida difícil, mas era crente, não saía da igreja. Mulher de presbítero, uma bênção, sabe? Uma pessoa de Deus, fez jocum, e tinha já anos de igreja presbiteriana, 30 anos. E de repente essa irmã virou e falou: eu preciso trabalhar. Eu, glória a Deus, vai trabalhar. E trabalhou, aí fez um curso, fez um determinado curso, e essa irmã conseguiu passar e arrumou um emprego nesse curso. E saiu daqui da Baixada e foi para o centro do Rio, e lá começou a mudança.
parou de ir à igreja, porque era no Rio e tinha que dormir. E essa pessoa, que era uma bênção, passou a não ir mais para a igreja, começou a publicar lives falando mal de igreja, saiu da igreja, largou o marido, saiu da presença de Deus. E agora, ela fala que é uma nova mulher, como se a igreja fosse um peso. A grande verdade é que, muitas das vezes, entre nós, não há pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor, porque estão na igreja almejando coisas, ao invés daquilo que realmente é o fato, sem argumento nenhum, que é a salvação de suas almas. Nós estamos aqui procurando salvação, mas a salvação, irmãos, é um investimento muito longo. Ela pode demorar 50 anos, 60 anos, e as pessoas hoje, no mundo imediatista, não têm paciência. A palavra de Deus diz ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A salvação é por esforço, estarmos na presença de Deus a vida inteira, não só um curto período, como a tentação, como a tribulação que passa. A salvação é o aperfeiçoamento constante e contínuo, advindo pelas provas, tentações e desertos que iremos enfrentar, não só um, mas ou dois, ou três, mas alguns anos talvez. Mas o fato é que às vezes a gente vive com a vida um pouco mais apertada, que a gente vive um pouco mais com dificuldade. É porque se talvez nós tivéssemos mais do que nós almejamos, a primeira coisa é abandonar a presença de Deus. Isso tem acontecido com membros antigos. O inimigo incutindo em suas mentes: ah, vai viver a vida, menina, larga esse homem. Aí para o homem: ah, arruma outra aventura amorosa, larga essa mulher velha. E é o que mais nós temos visto no nosso meio. E ninguém fala nada, porque combater o pecado não enche igreja. Confrontar as pessoas, fazer com que as pessoas façam uma anamnese, uma análise mental das suas atitudes perante Cristo, isso não traz. Isso esvazia a igreja, e o pastor fica sem igreja, e muitas das vezes, por pregar a verdade, desacreditado e perseguido. Portanto, a riqueza, a fama e o poder, disse o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desse reino, porque ela me foi entregue, e a dou quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Quantas pessoas não estão prostradas, adorando o diabo por causa de dinheiro, irmãos? Esses artistas da Globo, vocês veem o diabo, o Satanás. Eu não sei como a pessoa não consegue observar. Você entende? Eu estava vendo aquela menina, um post da Anitta, e ela estava num estado mental que alguns diziam que era drogas e outros diziam que era uma possessão. Parada, com os olhos fitos. E isso ela passou minutos assim. E viralizou o post dela. A gente vai ver no carnaval passado, irmãos, estava explícito que carnaval, do jeito que eles comemoram lá, irmãos, é uma adoração direta às suas entidades satânicas. Portanto, o inimigo tem se dado as caras. No verso 7, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. É muito difícil, irmão. Jesus mesmo fala que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Também a parábola do jovem rico, Jesus falou: vende tudo, falta uma coisa só, vende tudo e segue-me. O que ele fez? Se entristeceu, baixou a cabeça e foi embora, porque o amor à riqueza foi maior do que o amor pela salvação. As pessoas estão entregando algo eterno por um repasto, assim como Esaú fez com Jacó. Entregou o direito da primogenitura por um pouquinho de comida, pela barriga de Esaú que doía. E assim muitos crentes perdem o direito da salvação por uma ninharia, por uma mixaria que o diabo quer dar. Muitas das vezes vem travestido de um emprego, super emprego, e outras vezes travestido de
de uma oportunidade imperdível de investimento. E muitos caem, roubam, mentem e se prostram diante do diabo para terem riqueza e poder. Por fim, depois de uma pessoa que está com fome, uma vez eu vi uma pesquisa que diz que quando a pessoa vai ao mercado fazer compra, o ideal é que ela coma em casa primeiro. Ouviu? Isso é pesquisa comprovada, tá? Já aconteceu até comigo mesmo. Se você for com fome para o mercado, você compra coisas que você não precisa devido à ansiedade. Psicologicamente, você vai ali nutrir o seu corpo por aquilo que você está pegando, o visual. Você entende? O certo é você comer e não ir com fome, porque aí você vai comprar o que é necessário. Vai se manter ali na tua postura, e a grande realidade é que você vai comer o que vai comprar ou vai adquirir o que é necessário. Feijão, arroz, tal. Mas se você está com fome, se era para comprar 5 quilos, você compra 7. Você entende? Você vai comprar tudo, você compra mais, porque fica psicologicamente na tua mente que você está com fome. Então isso daí te estimula a comprar cada vez mais. Isso é fato. Então, a sensação de grandiosidade é um outro problema hoje no meio cristão e na humanidade em geral. Aqui nos versos 9 a 12 vai dizer, verso 8, mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e é só a Ele darás culto. Aí eu fico pensando assim, quando o diabo oferece coisas para as pessoas, e as pessoas aceitam, a pessoa caiu na tentação. Mas também para resistir o inimigo, hoje está muito difícil, porque ele está sofisticado, irmão. Ele bota um joguinho lá, que é só tu clicar, tu já ganha um dinheiro. Aí, o jovem sabe o que eu estou falando. E aí, você já te tenta, porque já está de graça para tu entrar e se envolver. Daqui a pouco tu perde tudo, bota 20. Eu não sei não, irmãos, eu nunca joguei, mas eu observo, eu não sou bobo. E aí depois tu bota 20, e aí tu perde os 20, mas depois tu bota mais 5 e ganha 40. E assim vai, tu ganha, perde, fica dependente daquilo. É um dinheiro fácil de estar pagando 2 mil, 40 mil. Mentira, irmão. Como que é isso? Mas ali te dá uma sensação de quê? De poder. Estou mudando a minha vida. Olha só, comendo as fatias que o diabo dá. Jogo é pecado, irmãos. Ah, pastor, faça fezinha, tu vai para o inferno, irmão. Tu não pode jogar. Porque quem dá para a gente o alimento e nos provém a vida é Deus. É Deus. E a Bíblia não ensina você a jogar. A Bíblia não te orienta a jogar. Tudo que tira o homem da presença de Deus não é bom. E o jogo é algo que destrói. Se destrói, não tem parte com Deus, pronto. Não tem, mas a telecena é uma coisa boa. Não pode. Você está confiando no teu futuro. Há uma esperança. Eu nunca conheci um ganhador de telecena. Não sei se vocês já conheceram. Que ficou milionário e saiu. Mas que eu conheço de crente que faz uma fezinha, não está no gibi. Vai tudo para o inferno. Porque está sendo pregado. Não pode. Você está criando dependência, vício. Pare com isso. Não pode. Então, a sensação de grandiosidade. Você tem um cargo, ser poderoso. Sou presbítero. Sou músico. Sou levita. Não sei o que lá, sou bispo. Você está entendendo o que o diabo quer fazer com Jesus? Está lá destruído. Está lá sendo ali massacrado, tentado, com fome. E o inimigo está assim, tudo bem, está com fome, né? Então vamos ver se tu vai resistir a isso, vou te dar todo o poder. Vou te dar, se tu prostrado me adorar. Jesus, docemente, com a perspicácia do nosso Salvador, assim ele vira para ele, só a Deus darás culto. Jesus usa a palavra contra o diabo. Jesus não usa um livro de autoajuda contra o diabo, não. Ele usa a palavra de Deus. E o diabo usa a palavra contra Jesus, tentando confundir a mente do Salvador. E o inimigo tem usado a palavra para confundir a muitos hoje em dia, que pregam em nome de Jesus prosperidade,
pare de sofrer, eu resolvo o teu problema, vem para cá, eu sou a universal, eu sou não sei o quê. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Não é a igreja que salva, a igreja aponta o caminho, a igreja cuida das pessoas, a igreja faz com que você mostre para você mesmo e para Cristo que você é uma pessoa salva e quer mudança e se arrependeu. A igreja não é a salvação é Cristo Jesus, e nós, se pregamos ela, estamos com Cristo, Ele está conosco. Mas se nós pregamos aquilo que nós desejamos para manipular as pessoas, Deus não está nesse negócio, é sinagoga de Satanás. Portanto, aqui, então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Olha os crentes aí, eu vou pregar na favela tal, pega uma Bíblia e entra, vai? Deus não te mandou? Não faz sacrifício de tolo, irmão. Tem muitas formas de você pregar sem arriscar sua vida e a vida dos outros. Tenha sabedoria, seja uma pessoa sábia, sensata. O evangelho não é assim não requer esse tipo de sacrifício louco. E assim Jesus diz para ele, o diabo continua testando Jesus e diz no verso 10, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O diabo falou: se tu se jogar, tu já tá com fome mesmo, não quer reino nenhum, então prova que tu é realmente o Cristo. O diabo já sabia, você entende? Ele queria, não era testar Jesus, o Filho de Deus, era Jesus, o homem Deus, Jesus fragilizado pelo corpo, pelo estado material que ele se encontrava. Mas aí Jesus olha para ele e responde. Aí o diabo continua, e ele sustentando nas suas mãos, para não tropeçar na alguma pedra. Aí Jesus no verso 12 vai responder. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a coisa linda. Quando o diabo vinha atrás de te tentar, bota a mão na onde que você não pode alcançar. Não tem problema não, todo mundo deve. Dá golpe na praça, pega esse dinheiro e não paga. Isso tudo é pecado também, tá? O crente tem que pagar suas contas. Bota esse gato aí que o teu ar-condicionado está muito caro. Ele começa a tentar a gente coisinha pequenininha, uma olhada de lado para quem não devia. Você entende? Ou a cobiça, as coisas alheias. Irmão, é muita coisa. Aí você olha para o diabo e usa a Bíblia. Eu estou fraco, inimigo, mas a Bíblia diz que eu estou forte perante a presença de Deus, porque o poder do Senhor está comigo. Arreda da minha vida, Satanás. Agora, falando nele, o povo que mais fala em diabo é crente. Para de chamar ele para dentro da tua casa. Não demonize tudo não. 99% é culpa dele, mas em algum momento é tua própria culpa. Por que erra? Porque não conheceis as Escrituras. Não vem na escola dominical, não vem no estudo bíblico, mal vem para a igreja. Quando vem para criticar os outros, esse pastor não muda, esse jeito, essa pregação, esse louvor, reclama dos bancos, a igreja está suja, vai arrumar alguma coisa, mas não vem para adorar de fato, para ter mudança de vida, experimentar o melhor de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. É crente, mas é sozinho, não quer ter irmão, não quer ter comunhão, não quer ter nada. Nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, sermos servos e aplicar aquilo que Jesus nos ensina. Concluindo, para o servo fiel, o deserto não é um lugar de sua morada definitiva, viu? Se você está passando por um problema, saiba que esse problema irá findar. O deserto é um lugar de passagem, mas precisamos estarmos preparados para os ataques do inimigo, que irá nos atingir em nossas fraquezas.
Irmãos, primeiro passo, para não ser atingido, cala a sua boca. Pare de reclamar. Primeiro passo, agradeça. Agradeça por aquilo que você tem. A Bíblia diz que em tudo dá graça. Agradeça. Eu sou grato a Deus até pelas lutas, que são elas que me faz crescer. São elas que me faz amadurecer na presença do Senhor. Não tenha medo de luta não, irmão. Sem luta também, lutas, não há vitória. E quantas lutas nós podemos contar aqui nessa noite, que nós vencemos com Jesus, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Esse é o tema final da oração, né, irmã Sônia? Quando a gente está de mão dada, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E assim repetimos 3 vezes, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é do povo de Deus. Aleluia. A vitória é sua. A vitória é nossa, pelo sangue derramado na cruz. Devemos copiar a Jesus, o nosso mestre, que respondeu ao inimigo usando a palavra. Resistiu às suas investidas com obediência, coragem e graça. Não perca as estribeiras. Se controle. Seja sensato, sensata. Tenha ali a certeza que tu tens um Deus que está trabalhando contigo e por ti. Tem um Deus que caminha contigo e você com Ele. Ele está em você e você está nele. Saiba que Ele não quer que você esteja passando o que está passando agora. Mas é preciso para que cada um de nós tomemos a ciência que precisamos cada vez amadurecer em sua presença santa. E por fim, verso 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa passagem, ela exemplifica toda ali a maneira que nós devemos lutar contra os embates do inimigo contra a nossa vida. Leiam de novo, entendam, compreendam o que você está passando e saiba como vencer, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe esta igreja amada. Ele dá alguns avisos, irmãos. Sexta-feira que vem, dia 18, não é isso? Nós estaremos na igreja presbiteriana em Belfor Roxo, na rua Itaiara. A convite do presbitério irá haver o culto, tá, de Páscoa na igreja. O reverendo José Henrique, que é o presidente do presbitério de Belfor Roxo, me pediu gentilmente que convidasse a igreja e fosse, para que estejamos lá em comunhão com todas as igrejas, né, presbiteriana aqui de Belfor Roxo. Vocês irão conhecer outros irmãos que não conhecem, os novos, viu, Ana Raquel, viu, Felipe? Se vocês puderem ir, vocês vão gostar muito, vão conhecer a igreja, né, que foi mãe dessa igreja aqui, tá? Eu convido também a irmã Rosângela, que está vindo, sua irmã também que está aqui visitando, os membros mais antigos, que puderem ir, tá? Vamos estar lá, em obediência, né, ao pedido do nosso querido reverendo Zé Henrique, que é o presidente do presbitério. Ele falou: pastor Anderson, convida a sua igreja, esteja lá, irmão, ajude em oração, vamos estar lá, será uma celebração muito bonita de Páscoa, então vamos estar lá para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Conto com a presença de todos, vou colocar no grupo as orientações, tá? É bem pertinho, é lá no Abel, ali na faculdade, tá? Na rua Itaiara, no bairro das Graças, tá? Não tem errada nenhuma, botou ali o Abel, ali é na subidinha mesmo, chega lá, você é presbiteriano ou não, vai estar sendo bem recebido. Amados irmãos, também nós estaremos na festividade de nossa igreja. Será no último domingo do mês de maio. Vai ser sábado e domingo, tá? Dia 30 e 31, final do mês. Nós estaremos comemorando 28 anos de fundação desta igreja, viu? Eu creio que tem alguns membros aqui que são fundadores aqui, né, irmã Cilei? Irmã Cilei é fundadora, né? Irmã Cilei, irmão Luiz e muitos outros irmãos
que para a glória de Deus são fundadores também dessa igreja. Então nós estaremos aqui para louvar ao Senhor. Então teremos uma festividade no sábado e domingo. Não vai ser sexta, sábado e domingo não. Teremos um culto abençoado no sábado com grupos de fora. Irei estar convidando, os irmãos convidando também o conselho. E no domingo a celebração da nossa igreja. Então venha no sábado e no domingo. Tá? Pastor, fui no sábado. Não, venha para a igreja, irmão. Em nome de Jesus, venha nos trabalhos da igreja, que nós contamos com a sua presença. Na primeira semana de maio nós temos o nosso almoço. A irmã Sônia voltou de viagem e já me deu uma bronca. Olhou ali no caderno, não tem nada de assinatura. Eu falei, irmã, me perdoe em nome de Jesus, mas hoje no culto eu vou estar chamando a atenção dos membros, né? Fala, irmã Sônia. Oh, não entendi. Já tem, né? Então, mas aí é muita gente de fora, os membros da igreja mesmo têm que comprar e vender. Essa arrecadação vai ser para a construção dos nossos banheiros, tá? Que a gente já vai começar a obra agora, no início de maio. Estamos arrecadando para fazer um banheiro feminino para a festividade de outubro das federações de SAF, que acontecerá em nossa igreja, tá? Então, conto com a presença de todos, com a participação. Pode botar 2 aí para mim, tá? Porque eu já vou levar. Perdão, irmã Sônia, é verdade. Esse almoço agora é para comprarmos o freezer. Então vamos ajudar, a gente vendendo esse almoço, a gente consegue comprar. Vamos ter cantina agora? Amém? Vai ser o que a cantina? Torta de frango, abençoada, tá? Também pode separar a minha também, por favor, antes que acabe. Por favor, os irmãos, ajudem, colaborem, tá? Que a igreja tem crescido com a colaboração dos irmãos. E terça-feira que vem, estaremos aqui com o EJA, né, nosso curso de educação de jovens e adultos, aqui na nossa igreja. Estaremos também na quinta-feira na oração. Venham para a oração. Estou sentindo falta de muitos irmãos. E domingo que vem estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical, né? E estaremos também no culto noturno às 18 horas. Escola Bíblica 9 horas, culto às 18 horas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos ficar de pé. Esqueci alguma coisa? Não. Geralmente eu esqueço algum aviso. Aí o irmão levanta, mas hoje eu acho que eu fui bem eficiente, né? Então eu peço que os irmãos também lembrem do culto de sexta-feira. Por gentileza, eu gostaria que estejam lá para privilegiar o nosso Jesus e também para estarmos em comunhão com o nosso presbitério. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por cada momento desse culto, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu estás aqui presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, que foi forte a tua presença que sentimos, pela tua misericórdia, Deus. Ó Senhor, eu sei, ó Deus, pela fé que tu aceitas o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado porque tu falaste conosco por intermédio da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ser teu servo, estar de frente, ó Deus, do teu rebanho, mas como o menor de todos, ó Pai. Que nossa igreja tenha somente um lema: que tu cresça e cada um de nós diminuamos, para a glória e honra do teu nome. Ó Deus, abençoa a nossa vizinhança, Senhor. Agora visita, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, agora nesse momento, impossibilidade de vir à tua casa para te adorar. Deus, abençoa nossas irmãs, nossos irmãos que estão doentes, que estão impossibilitados, estão enlutados, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos, que nós possamos estar, Deus, assim, disponíveis para visitá-los, para cuidar deles, Senhor, em oração e também no cuidado, ó Deus querido, que seja necessário. Ó Senhor, muito obrigado, porque Tu és Deus maravilhoso. Dai-nos uma semana abençoada em Tua presença. Obrigado, Deus, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Essa oração te faço em nome de Jesus. Recebei a bênção. Que a graça de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, e a doce e saudável, ó Deus querido, doce e saudável comunhão da parte do Espírito Santo esteja com vós, e todos os irmãos que estão espalhados pela face da terra, que todos digam amém, e graças a Deus.
poder se sentar, irmãos, façam suas orações. Eu estarei à porta para recebê-los.